Olá, no Entre Poderes de hoje estamos aqui no Tribunal de Justiça, na segunda vice-presidência, com o desembargador José Laurindo de Souza Neto. Desembargador, tudo bem com o senhor? É um prazer recebê-lo aqui, Luiz. Muito obrigado. Recebê-lo aqui no nosso Tribunal de Justiça, nesta manhã. Estamos aqui no seu gabinete para falarmos um pouquinho sobre as atribuições da segunda vice-presidência do TJ. O que faz a segunda vice-presidência, desembargador? Bom, a segunda vice-presidência tem como objetivo estratégico propiciar o acesso à justiça e fomentar a política pública da responsabilidade social. Como se dá na prática isso? Assim, atuamos em três esferas. Atuamos nos juizados especiais e a justiça de massa, nos juizados especiais e turmas recursais. Atuamos dentro do setor chamado de acesso à justiça, que engloba os processos de conciliação, mediação, negociação e arbitragem. E também atuamos nas políticas públicas relacionadas ao sistema de justiça e aos direitos fundamentais da Constituição. Aliás, o senhor falando em juizados especiais, o senhor tem uma história com os juizados especiais, desde lá das pequenas causas. Como é que é isso? Exatamente. Eu tive a oportunidade de iniciar no juizado das pequenas causas já em 1995. Logo em seguida, no final do ano, através de uma resolução, nós tivemos, através da Lei 9.099 de 95, a possibilidade de implantar, então, em caráter pioneiro no Paraná, os juizados especiais. Foi um dos primeiros juizados no Brasil, juizados especiais cíveis e criminais. Fui o primeiro diretor do juizado e atuei sobremaneira no juizado criminal, juizado especial criminal. Naquela época. Para quem não sabe, os juizados especiais são para aquelas causas na área civil até 20 salários mínimos ou até 40, dependendo do caso, e aí nos juizados criminais, para aqueles crimes de menor potencial ofensivo, é isso, desembargador? No juizado criminal tem competência para as infrações penais de menor complexidade, cuja pena não ultrapassa 2 anos, e os ilícitos civis de menor complexidade, as pequenas causas de natureza civil. Isso, então, está sob o seu chapéu aqui, a coordenação da segunda vice-presidência. Exatamente. E o Sejusc também, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Sejusc, que tem uma função bastante importante. O Sejusc, ele faz parte, então, dessa esfera de atuação do acesso à justiça. São centros judiciários de soluções de conflitos de forma consensual, seja no lado pré-processual, na fase pré-processual, antes do processo, da instauração do processo, ou fora do processo, ou depois do início do processo. Sim. São centros que são instalados em todo o Paraná. Nós já instalamos 129 centros judiciários de soluções de conflitos de forma consensual e centros de cidadania também. Nas principais comarcas, então, exatamente. A intenção é implantar em todas as comarcas do Estado, não somente sejusques relacionados a todas as matérias. Nós temos sejusques de natureza civil e natureza penal também. E em várias áreas, né? Temos sejusque, por exemplo, o sejusque PROCON, temos o sejusque bancário, temos o sejusque criminal, a telefonia, temos o sejusque fazendário, são vários temas, em qualquer matéria onde existe conflito, né? Porque exatamente o sejusque tem essa finalidade de atender a solução de forma consensual, de acordo com a política do tratamento adequado dos conflitos. Essa é a política do CNJ, é uma política desencadeada pelo Poder Judiciário. E a ideia nisso está aquela coisa de acabar com aquele espírito litigante que a gente quer brigar. Vou entrar na justiça, vou acionar, vou para a justiça, vou mover um processo contra você. É preciso diminuir essa capacidade de briga das pessoas? Exatamente. O brasileiro, muito embora seja um povo cordial, é um povo muito conflituoso. E tudo isso ele acaba no Poder Judiciário, através de uma demanda. Então nós temos um universo de quase 100 milhões de processos, só no Paraná nós temos 3 milhões de processos, então isso tudo tem um impacto muito grande, um custo muito enorme, né? Um custo muito grande. E é necessário então desenvolver uma política de pacificação social. E para isso existe o método de tratamento adequado do conflito. E nós temos então desencadeando uma política
pré-processual através das conciliações, das mediações, da arbitragem e da negociação também. Por isso que a política pública ela é muito importante. O Estado como um elemento facilitador para que o próprio indivíduo ele encontre a melhor solução na sua relação com o próximo, né? Como membro da sociedade. É nisso, desembargador, que estão os chamados ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável também, na justiça, no âmbito da justiça, desenvolvimento sustentável também é isso, evitar mais um processo, mais uma briga, mais um conflito? Na verdade, o Paraná, o Estado do Paraná, o Tribunal do Estado do Paraná foi o primeiro a internalizar a chamada Agenda 2030 para um Mundo Melhor. Em 2005, a ONU, reunida em Assembleia, estabeleceu os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para um mundo melhor. E dentro dessa perspectiva, nós internalizamos dentro do Poder Judiciário essa política e atuamos especificamente no Objetivo 16, que tem como objetivo combater a cultura da violência, ou seja, disseminando uma cultura de paz, né, desenvolver instituições públicas eficazes, né, através de métodos inovadores no que diz respeito a soluções de conflitos e combate à violência. Nós passamos por um período de muita violência na contemporaneidade hoje. Se nós formos ver, existem várias razões pelas quais vivemos esse período de turbulência em que a sociedade se encontra desvitalizada, sem energia, né, com muita angústia. 60% das famílias estão endividadas. Nós temos praticamente 50 mil casos de estupros, nós temos 60 mil casos de mortes por ano, né? Nós estamos num período de muita... Então é necessário contrapor a essa cultura da violência, a cultura da paz, através de outros valores, valores da solidariedade, valores da empatia, valores da emancipação, até que o indivíduo possa resolver esse conflito sem a necessidade de participação do Poder Judiciário, sem que haja necessidade de um processo que, às vezes, até mesmo venha a aumentar a carga conflituosa, né? Por isso, essa é a política do tratamento adequado. Existem casos que deverão ser solucionados através da conciliação. Outros que é necessária a mediação. Outros casos deverão ser solucionados por um método chamado heterocompositivo, né? Em que o próprio juiz decide, nesse caso impondo uma decisão. Mas em tantos outros casos é possível que as próprias partes, os próprios envolvidos encontrem a melhor solução para que haja menos conflito, né? Que os conflitos sejam resolvidos de forma consensual e não através da disputa judicial. Desembargador, nós estamos falando de um judiciário mais humano, de juízes mais presentes na sociedade, que tem uma visão social do problema também? Sem dúvida nenhuma. Esse é um judiciário, antes de mais nada, consciente da sua responsabilidade social dentro dessa sociedade violenta que vivemos, né, contemporaneidade, mas, sobretudo, um judiciário mais próximo da população, daquela população que mais vulnerável, que mais necessita da justiça. Então, é um judiciário mais próximo, através da justiça itinerante, através das políticas públicas e através de todos os âmbitos de atuação em que se desencadeiam o acesso à justiça e a responsabilidade social. Agora, é preciso que você diga aqui também que quando o juiz se coloca no lugar do cidadão, quando ele propõe uma negociação, uma transação, quem sabe até uma transação penal, ou no caso do juizado cível ali, uma antecipação para que não ocorra mais um processo, não significa que o cidadão está abrindo mão de seus direitos? Ou é isso? Não, pelo contrário. Pelo contrário, é a própria conscientização dos direitos e deveres de cidadania. Porque muito se fala nos direitos, mas muito pouco dos deveres de cidadania. Então, exatamente essa é a nossa atuação. De conhecimento dos direitos, mas de conscientização dos deveres de cidadania para que possamos viver num mundo melhor, menos conflituoso. E é possível conversar-se com o Poder Judiciário, com os juízes que estão nas comarcas lá do interior, lá de Palmas, de Chopinzinho, e passar essa mentalidade, essa ideia, isso que sai aqui da segunda vice-presidência? Para isso, nós temos
âmbito de atuação, atuamos na capacitação, através das técnicas e dos métodos apropriados, de métodos de soluções consensuais, né? Nós temos vários métodos de atuação, em que, exatamente como você mesmo disse, existe um método, por exemplo, em que as partes se colocam no lugar da outra, né? Aquele que supostamente, o noticiado, se coloca na posição do noticiante. Na verdade, o Sejusc nada mais é que um espaço de diálogo aprofundado. E o saber dialogar hoje já é uma conquista, porque, em primeiro lugar, o saber dialogar é o saber ouvir profundamente o que o outro tem para dizer. Exatamente. Nesses tempos de sociedade acelerada, que tudo é muito rápido, às vezes não se tem tempo. O Sejusc, então, é um espaço onde se tem a possibilidade de ampliar um espaço de mergulho à subjetividade, porque muitas vezes o que se tem é que se demanda, se ajuiza as ações e se perde as razões. Existe uma escalada no conflito e às vezes se perde a razão da origem desse conflito. E quando o senhor fala dessa escalada de conflito, significa que somente as partes vão ficar brigando no processo, fica aquela coisa impessoal, os advogados... O que se constata é que às vezes as partes entram, né, as pessoas, certos indivíduos, eles entram com uma ação contra alguém, mas que existe um motivo subjacente, não é exatamente aquilo que ele pede. Então nós temos a banalização da utilização predatória do poder judiciário para soluções de situações que estão subjacentes a exatamente aquilo que ele pede. Por exemplo, nós tivemos uma causa agora interessante em que um irmão reivindicava um vestuário, um pullover, uma japona do seu outro irmão. Na verdade, o interesse dele não era nesse vestuário. Era exatamente em resolver um problema que já existia nessa relação. Então, você imagine esses conflitos disseminados. Quais são os interesses que estão subjacentes a toda a demanda que é levada ao Poder Judiciário? Nisso está aquela ideia de vou te processar, vou entrar, vou entrar na justiça contra você. E o brasileiro ele é muito litigioso. Dentro do processo civilizatório do Brasil, ele precisa aprender a viver, a resolver seus problemas sem que haja necessária participação do Estado. Para isso, são desenvolvidas políticas públicas de emancipação e autonomia do indivíduo para que ele mesmo possa resolver as vicissitudes do seu relacionamento, as vicissitudes da natureza humana, sem contar com o Estado, sem que seja necessário, de maneira autônoma e emancipada. Porque hoje o indivíduo ele não existe. Os espaços de diálogos estão cada vez mais escassos. Hoje, a mídia social, o indivíduo ele conversa somente com os grupos que pensam somente do seu modo. A mídia substituiu a filosofia. E quem não pensa daquele modo acaba sendo detratado, acaba Existe uma polarização, um antagonismo das ideias. É necessário que haja o diálogo e a compreensão das ideias opostas, que o diálogo se estabeleça não entre pessoas que somente pensem da mesma maneira. O diálogo verdadeiro se estabelece entre duas pessoas que pensam de maneira diferente, pondo-se as questões, né, para que haja um equilíbrio de valores e haja uma possibilidade de pacificação social. E é nesse sentido que a segunda vice-presidência tem atuado com a sua política pública de emancipação e autonomia, através dos vários projetos, né? Todos eles atrelados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na Agenda 2030. Aí entra também a justiça restaurativa, é isso? Sem dúvida nenhuma. Um dos nossos objetivos na Agenda 2030 é exatamente transformar essa justiça retributiva, essa justiça punitiva na esfera criminal, que sempre pensou na pena, no caráter aflitivo do pagamento do mal pelo mal cometido, através de uma justiça mais humana, numa justiça mais preocupada, sobretudo, com a vítima, que é a primeira que sofre, porque no sistema da justiça tradicional não há uma preocupação com o dano sofrido pela vítima. A vítima sempre foi desconsiderada. Então, dentro desse novo modelo de justiça restaurativa, a principal preocupação é com a reparação do dano sofrido pela vítima, mas não só isso. Com a transformação
do tecido social esgarçado com a prática criminosa. Porque você sabe, Luiz, que quando ocorre um crime, não é somente a vítima que resta prejudicado, o dano da vítima, é toda uma sociedade. São os parentes da vítima, são os parentes do réu, é a família do réu que depois resta prejudicado porque ele vai cumprir uma pena de prisão. E também é necessário a responsabilização pessoal e coletiva do crime praticado, através de uma responsabilização individual do autor do crime, né? Para que ele, através dessa adversidade, haja uma maior conscientização do seu dever de cidadania. E é nessa política que estamos atuando. Então, dentro da Agenda 2030, queremos a prevalência da justiça restaurativa em relação à justiça tradicional, punitiva. E também a transformação também da polícia de enfrentamento, a prevalência da justiça, da polícia comunitária, mais próxima da população. Polícia mais social. Mais social, né, que decida as estratégias de ação junto com a comunidade, porque muitas vezes a comunidade hoje tem medo da polícia, de enfrentamento. É necessário que a polícia esteja ao lado do cidadão que mais precisa da segurança pública, que é um grande problema hoje, né? Porque hoje vivemos uma sociedade com medo, e o medo é a origem de todas as violências. É necessário, então, que tenhamos uma política pública que dê maior segurança à população que se encontra... Políticas eficientes, não é, desembargador? Sem dúvida nenhuma. Juizados especiais, autocomposição, cidadania, justiça restaurativa, isso tudo está sob a sua coordenação, a sua responsabilidade. Eu gostaria de voltar um pouquinho, desembargador, ao processo todo de mediação. Como é que está isso em todo o Estado aí? É eficiente? Porque são profissionais que estão ali fazendo mediação, colocando os briguentos ali para conversar, não é? Exatamente. A mediação é um instituto de grande eficácia dentro desse processo de pacificação social, porque ela se dá tanto na fase pré-processual, antes do surgimento do processo, como no dentro do processo, incidentalmente. Então, ela através de métodos e ações práticas, porque existe todo um processo de capacitação. Você sabe, aqui na segunda vice-presidência, nós temos um sismógrafo dos conflitos, onde nós identificamos em quais instituições, em qual ambiente ocorre um maior número de conflitos. E, por incrível que pareça, identificamos recentemente nas escolas, em instituições seculares, uma incidência de turbulências, né? Onde não deveriam existir, na família, nas escolas, existe conflitos. Então, nós desencadeamos processos de mediações com capacitação. Agora, recentemente, ingressamos na grade da educação pública estadual para capacitar professores, através de técnicas devidas nas soluções dos conflitos escolares. Você sabe, muito índice de suicídio nas escolas, mutilação, todo um conflito existente entre alunos e professores, entre professores e Estado. Existe muita atuação nessa área. E também na família, nos conflitos familiares, né? Onde ocorre violência contra a mulher, nós estamos atuando dentro dessa perspectiva. É claro que o processo, muitas vezes, não é a melhor solução. Por isso que a política do Conselho Nacional de Justiça é da desjudicialização dos conflitos, para que os conflitos sejam resolvidos não só sob a perspectiva do processo, do direito, mas que ali estejam através de um sistema multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, onde outras áreas do conhecimento, outras áreas além do direito são importantes desse processo de capacitação. Por isso que nós temos através do nosso NUPEMEC, que é o nosso núcleo de inteligência, desenvolvido então e capilarizado toda essa capacitação no Paraná todo, não só para as escolas, mas para a polícia militar também. Recentemente iniciamos a capacitação da polícia militar no que diz respeito às mediações dos conflitos de perturbação de sossego. A polícia militar, que sempre foi considerada aquela
o primeiro juiz da causa, porque dá o primeiro atendimento, a intenção é de que ela tenha, através das técnicas devidas, das técnicas devidamente habilitadas, né, que ele tenha conhecimento para poder compor aqueles interesses disponíveis que são passíveis de conciliação para que não haja escalada dos conflitos. Você sabe que, às vezes, uma perturbação do sossego, ela, em virtude da escalada do conflito, chega a um assassinato, a um homicídio, a uma violência mais grave contra a mulher. Né? Tem casos de grande repercussão aqui. Exatamente. Por isso. Então, é nessa perspectiva que desenvolvemos capacitação também num procedimento, num centro, no MEC, que é a preparação dos policiais militares. Mas a nossa capacitação ela se estende desde o policial militar até mesmo os professores e é alastrada também aos vários campos de atuação, né? A todas as instituições. Nós temos aqui o conciliar é divino, em que as entidades religiosas, o leito natural, você sabe, dentro dos conflitos e do desgaste, da angústia que causa um conflito, de serem solucionados pelas instituições religiosas. Lá no bairro, lá na vila onde acontece o conflito, exatamente. O pastor, o padre... Então, qual tem sido a nossa atuação? A capacitação das instituições religiosas nesses processos, onde nós estamos, então, capacitando nas melhores técnicas, nas técnicas de diálogo, nas técnicas de cognição, eu digo, nas terapias dos métodos cognitivos e comportamentais, com as técnicas devidas. Interessante. Conciliar é divino, mediar é divino, fazer com que as pessoas parem de brigar, isso é divino também. A ideia do conciliar é divino é muito bacana. Fiz uma entrevista há algum tempo atrás com a desembargadora que começou com essa ideia, e, enfim, é bastante interessante. Agora, o senhor diria, desembargador, para a gente encerrar nossa entrevista aqui, que o TJ do Paraná, que a justiça está mais atenta a esses conflitos, a essas coisas pequenas do dia a dia que podem se tornar grandes? O Tribunal do Estado do Paraná sempre teve uma atuação muito eficaz no que diz respeito à responsabilidade social. A consciência dos juízes paranaenses com relação a essa necessidade de proximidade sempre esteve presente, isso é histórico dentro do nosso tribunal. Não é à toa, não é por acaso que o Paraná foi o primeiro estado a iniciar com o juizado especial, seja ele civil ou criminal, isso lá em 1995. Aliás, o senhor participou da elaboração da Lei 9.099, que é a lei que regulamenta os juizados especiais, não é? Exatamente. Tive a oportunidade de participar da elaboração, que foi uma das maiores revoluções no sistema normativo brasileiro. Um avanço inegável. Sem dúvida nenhuma. Pela primeira vez nós tivemos, principalmente na área criminal, a possibilidade de soluções consensuais. É um outro sistema, porque quando você tem a possibilidade de estabelecer soluções consensuais entre o Ministério Público e o autor do fato, existe a possibilidade de solução do problema de fundo que deu causa ao cometimento da infração penal. E para isso nós estabelecemos um programa da substituição de pena privativa de liberdade por medidas socialmente úteis, utilizando a ferramenta da justiça restaurativa. Isso é um avanço. O Conselho Nacional de Justiça veio buscar aqui no nosso tribunal essa ação, essa prática, né, das medidas socialmente úteis como substitutivo penal, porque é o único sistema de prevenção social do crime. Sim. Nós sabemos que hoje a reabilitação, pela prisão, ela não ocorre. Não precisa ser nenhum estudante pós-graduado para saber que em muitas ocasiões, e quase todas, a prisão se torna um tiro no pé. O elemento se torna a universidade do crime. Às vezes, o contato carcerário, ele oxida e perde essa oportunidade de reabilitação em determinados casos, porque nós temos um sistema carcerário ainda, um sistema normativo em que as masmorras elas não reabilitam. Então é necessário utilizar outras ferramentas de recuperação para diminuir a reincidência dos crimes. A legislação trata das medidas diversas da prisão, uma tornozeleira, uma outra forma de punição. Agora vocês trabalham com essas medidas úteis. É claro. Vai um pouco além? Não se nega por evidência que em determinados casos é indispensável a terapia prisional.
Mas em tantos outros casos, o problema a ser resolvido, ele passa por soluções, como eu já disse, do problema de fundo que deu causa ao cometimento. É necessária a mudança de uma cultura, uma mentalidade, por isso da política pública, na verdade, com toda um diálogo que se estabelece entre o Estado e aquele que eventualmente transgrediu através de um delito de menor potencial ofensivo, na verdade, né, em que é necessário que a solução desse conflito seja destituído da carga punitiva com uma maior preocupação no seu viés restaurativo e transformador. Bacana. Desembargador, eu quero agradecer muito a sua entrevista. Nós ficaríamos aqui conversando mais um bom tempo ainda sobre esse trabalho todo que tem sido feito, e tem sido feito. Não é apenas retórica, a gente acompanha no dia a dia aí, tem sido feito. Eu quero dizer para você que acompanhou essa entrevista aqui com o desembargador José Laurindo de Souza Neto, ele nem fez questão que nós falássemos aqui, mas ele é formado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, isso em 82, mestrado em Direito pela Universidade Federal, doutorado pela Universidade Federal, isso em 2000, e concluiu o pós-doutorado pela Universidade de Roma, 2004, é isso? É verdade. Então tá bom. Desembargador, muito obrigado pela sua entrevista, pelo seu bate-papo aqui com a gente, prazer conversar com o senhor e desejar sucesso aí, que cada vez mais o TJ consiga levar essas políticas até aqueles que mais precisam. Eu que agradeço essa visita, é sempre uma oportunidade para que a gente possa ter a divulgação dos projetos que estão sendo efetuados e também a participação da sociedade é muito importante nesse, porque hoje a justiça e a responsabilidade é um dever de todos, né? Com certeza. É necessário a união de esforços para que possamos caminhar sempre numa mesma direção para ter uma sociedade menos conflituosa. Muito obrigado, desembargador. Eu que agradeço. Obrigado a você que esteve com a gente e até uma próxima.